Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quarta-feira, já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. E um detalhe muito importante, o Flamengo está em preparação para a partida contra o Olímpia pela Copa Libertadores da América, oitavas de final. E vamos ver como o Flamengo vai escalar. Vamos ver como o técnico Jorge Sampaoli vai escalar o Flamengo para essa partida contra o Olímpia. Lembrando que o Pedro voltou a treinar na terça-feira, nessa terça-feira, ontem no caso, voltou a treinar com o elenco do Flamengo. E vamos ver se o técnico Jorge Sampaoli vai escalar o Pedro, vai colocar o Pedro aí, que seja até no banco, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, do seu palpite para a partida entre Olímpia e Flamengo. Escreva nos comentários, mas antes já chega deixando o seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, faça parte do nosso canal, porque aqui todos os dias é notícias e informações do Flamengo, tá bom? Créditos desse vídeo, vou deixar o canal Flá TV, canal João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas informações do Mengão na manhã desta quarta-feira. O time treinou na manhã desta terça-feira aqui no Ninho do Urubu, de olho no jogo de quinta contra o Olímpia pela Libertadores da América no Maracanã. E as boas notícias, o zagueiro Davi Luiz, que está recuperado de dores no joelho, participou normalmente da atividade pela segunda vez na semana com o restante do grupo. Quem também participou de parte dessa atividade foi o lateral Ayrton Lucas, que se recupera também de dores no joelho. Se liga só, nação. Virando a chave aí para as oitavas da Libertadores, o Flamengo está se preparando para encarar o Olímpia na quinta-feira. Cadê? Jogador mais esperado apareceu. Pedro voltou aos treinos depois do episódio de sábado, em que tomou um soco do preparador físico Pablo Fernandes. Ontem, o camisa 9 não foi ao treino no Ninho do Urubu e a assessoria do atleta disse que ele sentiu dores no rosto e não estava confortável. Durante a noite, Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram com os empresários e também com o pai de Pedro para falar sobre todo o processo e entendê-lo. Depois do encontro, o vice de futebol Marcos Braz seguiu para a casa do atacante, onde conversou com o atleta. Não foram citadas possíveis multas por conta da falta ao treino, nem por ele ter se recusado a se aquecer em campo. Ontem, Sampaoli também conversou com o restante do elenco sobre a demissão de Pablo. O treinador também pediu para que o grupo ficasse cada vez mais unido, por conta das grandes disputas que o time tem pela frente. Na quinta-feira, o Flamengo tem o primeiro jogo contra o Olímpia do Paraguai. A partida será no Maracanã e de casa cheia. Como o rubro-negro terminou em segundo lugar na fase de grupos, a vaga será decidida fora de casa. Sampaoli quer ir com a força máxima para sair na frente do duelo. O técnico espera já poder contar com Davi Luiz e Léo Pereira, que ficaram fora do último jogo. Além deles, Eric Pulgar e Ayrton Lucas, que seguem tratando de lesão, vivem a expectativa do retorno. Depois dos últimos acontecimentos, a equipe e a torcida espera que não afete o desempenho dos jogadores, para que saia com um bom resultado desse primeiro duelo pela Libertadores. E é porque esse programa é uma Fla-Press doida, e a gente sabe disso, né? Quem joga hoje é Fluminense na Libertadores. O tricolor das Laranjeiras. É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai falar do Flu. Daqui a pouco, depois do Flamengo, mas antes, Vene Casagrande, você me falou um detalhe interessante em relação à janela de transferência, a janela de verdade, né, do futebol, não é aquela bobagem que a gente tava falando aqui, não. A janela fecha daqui a 2 dias, todo mundo sabe disso, 2 dias, né? Fecha amanhã. Amanhã. Então, quarta-feira a janela tá fechando. Mas tem um detalhe nessa janela. Qual é esse detalhe, Vene? Então, muita gente não sabe disso ou não lembra disso, mas, exemplo, a janela de transferência fecha nessa quarta-feira para jogadores que têm contrato com outros clubes. Já que a gente vai começar falando de Flamengo, vamos pegar um bom exemplo aqui, que é o Wendel. O Flamengo tenta nessa reta final a contratação junto ao Zenit. Mas o jogador que está sem contrato com outro clube, vou pegar um outro exemplo especulado aqui no Vasco. O Lanzini, por exemplo, está sem contrato. Diego Costa. O Diego ele Costa. pode ser contratado depois do fechamento da janela, porque ele não tem contrato com outro clube. E o prazo de inscrição no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, vai até o dia 8 de agosto. 25 de agosto. 25 de agosto. Então, assim, tem muito tempo para contratar jogador que está sem contrato com outro clube. Agora, o jogador que tem contrato vigente com uma outra equipe, a janela de transferência fecha nessa quarta-feira. Então tem um respiro aí, e como eu falei brincando, mas é verdade, tem muito jogador bom no mercado que tá aí, que não tem contrato, né? Sem dúvida, Fernanda. E aí a gente chama a atenção de novo para o mapeamento de mercado, né? Você tem o chamado passe livre. Esse jogador não tem contrato com ninguém, esse jogador é livre.
E aí o clube que estiver negociando com esse atleta, inclusive foi o exemplo que a gente trouxe aqui, o Paulo Brax vai viajar entre hoje e amanhã para poder negociar com o Diego Costa lá em Madrid. Então ele pode negociar com o Diego Costa nessa semana e o Diego Costa, por algum problema, chegar na próxima semana, caso ele aceite, né? E até dia 25 você pode escrever. No caso do Vasco, a urgência é muito grande. Sim. Mas o Flamengo, por exemplo, sei lá, tô dando um exemplo qualquer, tá? Isso aqui não é informação. Se o Flamengo quiser o Lanzini, que já trabalhou com o São Paulo na seleção argentina, vai lá no Lanzini, conversa com ele, fechou a janela, não tem problema. O Lanzini pode chegar na próxima semana, então até dia 25 de agosto, os jogadores que são chamados passes livres podem assinar contrato. Vene Casagrande, qual é a situação do Pedro? Vamos lá, vamos atualizar a situação dele. Ontem ele não foi ao treino, e a gente falou aqui no programa que ele justificou dores no rosto para não comparecer ao treino e foi ao dentista. Na parte da tarde, os empresários do jogador foram ao CT Ninho do Urubu e conversaram com a diretoria do Flamengo. Após essa reunião, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi junto com os empresários do Pedro à casa do Pedro conversar pessoalmente com o jogador e também com os familiares do jogador. Nessa reunião ficou tudo certo, acordado ali, enfim, essa briga não existe mais, digamos assim, e o Pedro compareceu nessa terça-feira e vai dar continuidade à preparação dele junto ao Flamengo para pegar o Olímpia na quinta-feira. Ah, Vene, o Pedro vai ser titular na quinta-feira? Eu acho que não, obviamente que não, até porque o Gabigol está à disposição. Não estava sendo também, não né? estava sendo antes. Agora, se você me perguntar assim, Fernanda Maia, o Pedro vai deixar o Flamengo? Por conta dessa confusão toda, não. Ele não vai deixar o Flamengo. Ele pode deixar o Flamengo se algum clube do exterior Sim. faz uma proposta ao Flamengo, o Flamengo aceita e também faz uma proposta ao jogador, o jogador Só também que não aceita. é mais agora também, Em né? 24 Porque horas, né? até amanhã... Não, porque assim, a janela de transferência na Arábia, vamos dar um exemplo, fecha só em setembro. Entende? A janela de transferência fecha aqui Pô, é sério? para contratação Eu no tava- Brasil. Para contratar, É isso não aí. para sair. Para sair. Pô, mas eu tava animada. Então, assim, A da Arábia só fecha em setembro. e se a gente for parar e Gente, analisar, que isso? Que a absurdo. tendência é que aumente a procura de clubes árabes pós-fechamento na Europa. Porque eles estão focando em jogadores que Esperando. estão na Europa nesse Total. momento. Depois que acabar a possibilidade de contratar jogadores na Europa, certamente eles vão mirar o mercado brasileiro. E vários jogadores que estão se destacando. Exemplo, o Roger Guedes do Corinthians está muito próximo. Dá mais de ir pra exemplo, Dubai. não. O Tiquinho, de Parou! repente, tô brincando. Até porque a gente já... O Eduardo, que é considerado rei na Arábia. Esse não volta mais agora, não. Ele Mas tá... enfim, só agora, brincadeiras à parte sobre o Pedro. Muita gente está me perguntando, o Pedro vai deixar o Flamengo por conta dessa confusão toda? Não, por conta dessa confusão, não. Agora, ele pode deixar o Flamengo se futuramente ele receber uma proposta e ele topar e o Flamengo também topar. Agora, olha essa situação aí, Pedrosa. O menino já teve... foi convocado nos Jogos Olímpicos e acabou não indo por uma decisão do Fla, por uma escolha do Fla. Ele não é banco em time nenhum no Brasil, só no Botafogo. E no... eu tô brincando? Não. Só no Só Botafogo, no Fluminense. e no Fluminense, talvez É. e no Flamengo. Porque ele bate de frente com um cara decisivo, que é o Gabigol, e a gente não tá entrando aqui quem é melhor tecnicamente. Não é isso. Claro. A gente tá falando do que o Gabigol representa e do que ele entrega em campo, né? Um cara aguerrido, decisivo, um cara goleador. Mas ele tá goleando menos, mas ele tem uma nova função, enfim. Ele é o cara hoje do Flamengo há muito tempo, inclusive. E aí esse menino ainda escolhe permanecer no Flamengo e ainda passa por tudo isso. Tem dois lados aí, né, Fernanda? É o seguinte, eu também acho que no Flamengo, inclusive, se você for pegar a maior parte da trajetória do Pedro, ele é reserva. O Pedro só é titular com o Dorival Júnior. Isso aí. Foi o único que conseguiu fazer ele jogar ao lado do Gabigol e não à toa. O Pedro foi rei da América, o Pedro foi pra Copa do Mundo, fez tudo aquilo maravilhoso que a gente sabe que ele fez em 2022. Mas a trajetória dele, que ele até fala no texto sobre provações que ele passou no Flamengo, isso tem muito a ver com a qualidade dele. Que ele sabe que ele tem qualidade para ser titular em vários clubes do mundo e no Flamengo ele ficava nessa briga de posição com o Gabigol. Agora, a reclamação dele sobre os minutos com o Sampaoli também não é verdade, porque ele jogou muitas vezes com o Sampaoli. Ele jogou muito mais do que alguns atletas que estavam no elenco e que também poderiam pleitear, por exemplo, essa vaga de titular. Eu acho que a questão do Pedro ele é reserva. E a reclamação dele é porque ele está sendo reserva e não por minutagem. Ele jogou, se eu não me engano, mais de 20 jogos com o Sampaoli. Com o Sampaoli foram 15 jogos como titular e 5 como reserva. Então, assim, cara, que reclamação é essa? Não faz sentido essa reclamação. Eu ainda estou curioso
que o Pedro falou sobre a pressão psicológica, o abuso psicológico, porque ele tem que explicar isso. Independentemente dele ficar ou não, Sim. ele tem que explicar essa situação. Porque a reclamação dele sobre minutos não faz sentido. Eu acho que ele está muito mais incomodado por saber que ele é o reserva da posição do que, de fato, pela questão dos minutos. A gente está esquecendo de um jogador que é crucial nessa história toda e não é o Pedro nem o Gabigol. É Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique, não tem jeito, o Pedro é ainda mais reserva. É verdade. O Dorival conseguiu botar Pedro e Gabigol juntos porque não tinha o Bruno Henrique. É verdade, um bom ponto. E é assim, o Bruno Henrique ele voltou da lesão muito bem. Então a possibilidade do Pedro jogar é realmente só quando o Gabigol não tiver à disposição. E assim, com todo respeito ao Pedro, nem o Zico tem o direito de reclamar por estar no banco de reserva. Se ele entende que está jogando pouco, ele que treine mais, mostre para o Sampaoli e também nos jogos, porque todas as vezes que ele vem entrando, ele também não vem performando da maneira que ele consegue performar. Eu não acho justo esse tipo de cobrança do Pedro. Para mim, eu acho que ele está tendo uma postura que eu não concordo. Inclusive uma postura de indisciplina. Concordo. Vocês me conhecem bem. Cara, eu sou um cara que eu sou extremamente disciplinado. E eu, como jornalista e também como Vene Casagrande pessoa, eu nunca vou concordar com um ato de disciplina. Não tem jeito, gente. Se você quiser brigar por uma vaga no time titular, você que treine e jogue mais. Agora, ficar de cara feia e se recusar a aquecer quando o seu preparador físico pede para você aquecer, não é a postura correta de um jogador. E o último ponto, se o Flamengo tivesse mal, caído de desempenho, eu entenderia o Pedro. Mas o Flamengo não caiu de desempenho. O Flamengo do Sampaoli foi o Flamengo que respirou na temporada a ponto de pleitear os títulos. Então assim, eu acho que é até uma atitude de não tanto de grupo, dele ficar reclamando. Toda hora esse negócio, eu não gosto de ser reserva, vou reclamar, vou cometer atos de disciplina, independentemente do soco, que a gente já falou aqui que é errado, não tô falando do soco, é a postura do Pedro. Cara, se não tá satisfeito, se acha que tem potencial, e ele realmente tem, porque o Pedro é um craque, pra jogar em outra equipe e ser titular em outra equipe, segue a vida dele. Porque ficar assim no Flamengo com desrespeito, com indisciplina, não faz sentido também. Vocês são muito inteligentes. Não, e assim... Não, tem que encerrar o assunto. Ah, tá, foi mal. Mas você quer falar o quê? Não, assim, porque se a gente for parar e analisar, essa confusão só tá acontecendo por quê? Porque ele não foi aquecer. Põe aqui, Isso. Qual deve ser o destino... Gente, pelo amor de Deus, que o Pedrosa já falou. A gente não é a favor do justifica soco, o soco. é isso, a gente tá não, falando de esquece outra isso. coisa aqui, Esquece pelo isso. amor de Deus. Qual deve ser o destino do atacante Pedro após a polêmica no Flamengo? Ficar no Flamengo, só fica se for titular, tem que sair do Flamengo. Só que isso tudo aí a gente já detalhou aqui em relação à janela. Só pra finalizar o assunto, eu se eu fosse o Pedro, de verdade mesmo, assim, eu chegaria pra diretoria, não tô feliz, quero ser negociado. E aí, vamos conversar, porque eu acho que vai ser bom pra todo mundo. Ele tem esse direito, tá? Embora tenha renovado em janeiro, se a gente for parar e analisar, ele renovou 5 meses atrás. Mas ele tem esse direito de não estar feliz na empresa, no time que ele está atuando, que ele está representando. O que é normal, né? É normal. Eu quero respirar novos ares, vamos conversar aí. Vocês não querem me vender para um clube brasileiro, no caso o Palmeiras, mas eu quero ir para a Europa. Vamos conversar aí a melhor possibilidade para todo mundo e pronto. E a vida vai ser melhor para todo mundo. E tem um detalhe, assim, pra gente encerrar agora, eu vou falar um pouquinho, que no início da temporada, onde a galera da imprensa pressionava o Pedro de que absurdo, esse menino há tantos anos reserva, um garoto de seleção. 22. Na outra temporada. Esse menino, no início do ano passado, esse menino que fica Justamente no banco... quando o Palmeiras fez a proposta. Uma pressão grande. E aí depois o Dorival chega e o Dorival foi o único, como o Pedrosa já citou aqui, que conseguiu fazer o encontro perfeito entre Gabigol e Pedro, onde o Gabigol não vivia um bom momento, isso é bom de dizer, e ele aceitou mudar, ele migrou, não foi o Pedro que migrou taticamente, foi o Gabigol. Inclusive, em números, isso se reflete. O Gabigol fez menos gols do que o habitual na última temporada, porque o grande destaque em golear foi o Pedro, porque ele ocupou aquela situação de centroavante. O Dorival encontrou o par dos dois. Nenhum outro treinador, 9 treinadores que passaram, conseguiram fazer isso. E se há uma intenção do Sampaoli permanecer, o Pedro vai permanecer sendo o banco de reserva. Então, assim, talvez seja realmente o momento dessa conversa acontecer entre Pedro e Flamengo. A gente vai falar sobre Pedro, gente. Tem história sobre o Pedro e o Jorge Sampaoli, uma falta de comunicação entre o Pedro e o Jorge Sampaoli na apresentação do Flamengo nesta terça-feira, no Ninho do Urubu. Tá? Então, história quentinha para vocês sobre como foi esse encontro. Foi frio? Foi legal? Eles trocaram abraços? Não teve nada disso, gente. Muito pelo contrário.
Aliás, a gente se baseia também em matéria assinada pelo ótimo Caê Mota no ge.com, que dá alguns relatos que batem com aquilo que a gente tem, né? De clima de total frieza, né? De mais absoluta frieza. Nem se olharam os dois, nem se cumprimentaram, Sampaoli e Pedro, né? Mas o Pedro foi lá treinar, cumpriu a obrigação profissional dele no Flamengo, que é se apresentar. O Pedro tinha que, nesta segunda-feira, ter se apresentado, né? E aí veio com aquela história do dentista, tal, história revelada pelo companheiro Mauro César, né? Veio com a história do dentista, avisando depois. Nada contra o camarada ir ao dentista, mas que avise antes. Avise antes, ó, tô com a boca toda estourada, tomei um soco na cara, tô mal psicologicamente, não consigo encarar as pessoas. Ele foi exposto, ele está sendo vítima de piadinhas, né? Então é óbvio que existe um cenário que não é positivo pro Pedro. Ninguém queria estar nessa posição, além do cara ter sido agredido, ele está sendo exposto o tempo todo, né? Então é uma coisa muito ruim para ele. Mas isso não quer dizer que o cara não tenha de ir trabalhar. E não tenha de ir trabalhar, de certa forma, feliz, cara. Porque tá jogando no Flamengo. Não tá jogando em qualquer clube, né? Se quisesse ter saído, já tinha saído. Então vamos lá. O Pedro, é óbvio que é vítima. Ninguém pode dar um soco na cara de ninguém. Ninguém pode fazer um negócio desse, é um absurdo. Agora, ele tem culpa também. Ele tem culpa quando não vai se apresentar. Ele tem culpa quando se recusa a fazer o trabalho de aquecimento, sendo que o Flamengo ainda tinha uma alteração a ser feita na partida contra o Atlético Mineiro. Ai, mas o Cebolinha e o Luiz Araújo entraram antes de mim. Pô, paciência, ué, que se dane, que se lasque. O Flamengo ganhou o jogo, isso mostra que o Jorge Sampaoli estava correto quando fez essas opções. O Flamengo virou o jogo sobre o Atlético Mineiro. Então o Pedro tá errado. Errado, né? Vários companheiros já passaram aí minutagens, né? Saiu no ge.com que o Dorival Júnior, ele tinha uma minutagem idêntica, praticamente idêntica à minutagem que tem com o Jorge Sampaoli. E sabe qual foi o técnico que deu mais minutos ao Pedro? Foi o Vitor Pereira. Foi o pior trabalho dentre esses três. Significa o quê? Que o Pedro fez parte disso. Fez parte de um trabalho que não foi bom. Então a gente precisa entender que existe sim no ataque do Flamengo uma hierarquia. Ele pode ter subido de patamar, mas Bruno Henrique e Gabigol estão de fato em outro patamar no time do Flamengo. E chegar, eu acho que o Sampaoli está errado. Eu acho que o Sampaoli está errado quando nem dirige a palavra ao Pedro. E não houve, evidentemente, a via de mão dupla. Tinha de chegar o Sampaoli ao Pedro, olhar para o Pedro. Já falei em outro vídeo. Chega lá, Pedro. Peço desculpas pelo que aconteceu, embora eu não tenha feito absolutamente nada contra você, mas fui eu quem trouxe este Pablo Fernandes, este covarde, para trabalhar no Flamengo. Em nome da comissão técnica que está ao seu lado, eu peço desculpas. Agora, você vai ter de se esforçar para jogar mais. Vai ter de render mais para segurar o seu espaço no time titular do Flamengo. Isso vai depender muito de você. Não tenho nada contra você. Nada contra você. O Sampaoli poderia ter dito isso. Essa relação distante, que é distante com outros jogadores do elenco também, não é só com o Pedro, mas com outros jogadores do elenco do Flamengo, ajudar não ajuda, né? Mas a gente tem de lembrar em outra... usando aqui contexto de outros trabalhos, né? Que o Jorge Jesus também cobrava esses caras pra caramba. Não era um paizão. Nunca foi um paizão. E quando o Flamengo esteve com técnicos que tentaram ser brothers dos jogadores, esses técnicos entraram pelo cano. Porque compuseram com os jogadores. E os jogadores são primadonas, são mimizentos. Não estou falando sobre agressão, hein? Pelo amor de Deus, mas são primadonas. São mimizentos e acabam escolhendo o ambiente e levando o ambiente para onde eles querem levar.
Isso acontece. Isso acontece. Então chega um técnico mais linha dura, mas que está fazendo o time jogar bem, e causa um problema desse, porque o problema do Pedro não é só com o agressor, é com o Sampaoli também. Eles não se gostam. O Pedro não gosta do Sampaoli. O Sampaoli, o Pedro não sei, mas a informação que eu tenho é que o Pedro não gosta do Sampaoli, né? Não tá nem aí pro Sampaoli. Quer que o Sampaoli vá para qualquer lugar menos pro Ninho do Urubu, né? Então esses jogadores escolhem, esse aqui vai ser meu brother. E Pedro, pelo amor de Deus, você foi o melhor jogador da Libertadores da América em 2022. Mas saiba que você só teve lugar no time do Flamengo porque o Bruno Henrique se machucou. Senão o Bruno Henrique seria titular, Pedro. O titular daquele time era o Bruno Henrique, não era você. Não era o Pedro. O Bruno Henrique se machuca numa infelicidade, uma lesão gravíssima naquele jogo entre Flamengo e Cuiabá. E aí, evidentemente, quem vai ser o titular? Pô, vai ser o Pedro, né? É óbvio. Vai ser o Pedro titular do time do Flamengo. Só faltava também com o Bruno Henrique machucado, o Pedro ficar no banco. E aí deu certo. Agora com o Bruno Henrique voltando, voando, com um técnico que gosta de ter jogadores abertos pelas pontas, diferentemente do anterior. E aí não estou falando sobre certo ou errado, estou falando de características de trabalho diferentes. Quem ia ter mais espaço? O Bruno Henrique é fogo, cara. Não é que o Pedro está esquentando o banco para qualquer um. Se fosse pro Everton Cebolinha, eu falava, tá errado. Mas é pro Bruno Henrique, cara. Olha a história que o Bruno Henrique tem no Flamengo, olha a história que o Gabigol tem no Flamengo. Menos, Pedro. Olha, o Olímpia teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, hein? Ele só ficou atrás do Palmeiras, que foi a melhor campanha. Não é um jogo simples. É Libertadores da América, tradição, o Olímpia é tricampeão, o Flamengo é tricampeão, vai ser um jogão. Agora o Flamengo é superior e tem condições aí de superar o Olímpia e espantar, né, toda essa situação envolvendo o Pedro, que deixou um clima muito ruim no momento que o Flamengo vem muito bem. Afinal de contas, o Flamengo vem de vitórias marcantes, ganhou do Galo fora de casa, do Grêmio fora de casa, do Atlético Paranaense fora de casa. E por aí vai. O Pedro compareceu ao treino nessa terça-feira. A diretoria do Flamengo deixou até o Pedro à vontade, se ele quisesse treinar à parte, se ele não tivesse bem de cabeça, enfim, se quisesse fazer uma atividade à parte, o Pedro poderia, mas o Pedro não quis. O Pedro trabalhou normalmente com os demais jogadores, mas não teve nenhuma reunião do Pedro com os demais jogadores. O Pedro pediu desculpa pelo ato de disciplina, nada disso. Foi como se nada tivesse acontecido. Inclusive, a relação Pedro e Sampaoli foi também como se nada tivesse acontecido. Tudo como era antes. O Sampaoli tendo uma relação profissional com os jogadores. Deu o trabalho dele, o Pedro respeitou, seguiu ali as atividades e pronto. Não teve nenhuma resenha, nenhuma conversa em particular, nada. Não teve nada disso, muito pelo contrário, seguiu como se nada tivesse acontecido. E aí vocês vão me perguntar, Venê, o Pedro foi multado? Até a gravação desse vídeo, não. Eu estou gravando esse vídeo aqui, ó, dia 1º de agosto, às 19 horas e 7 minutos, o famoso 7 horas da noite e 7 minutos. Até a gravação desse vídeo aqui, o Pedro não foi multado. Conversei com um membro do Departamento de Futebol do Flamengo que me explicou o seguinte: Benê, nós ainda vamos avaliar a situação do Pedro. Ele ainda não foi multado, a gente entende que sim, ele cometeu um ato de indisciplina, mas até o momento ele não foi multado. E eu conversei com essa pessoa agora, um pouco antes de iniciar a gravação do vídeo. E aí vocês vão me perguntar, será multado? A diretoria está avaliando a situação. Não é que bateu o martelo e não vai multar, ou que bateu o martelo e vai multar. A ideia é sim punir o Pedro, mas como? A diretoria ainda vai decidir. O que eu posso garantir para vocês é, o Pedro não foi multado, pelo menos ainda. Pode ser? Pode. A diretoria está avaliando essa situação. Sobre o preparador físico que deixou o Flamengo, o Pablo Fernandes, Arthur Peixoto vai ser deslocado. O Arthur Peixoto é um preparador físico, faz parte ali da comissão permanente do Flamengo. Ele será deslocado para a função que antes era do Pablo Fernandes. E o Marcos Fernandes, filho do Pablo Fernandes, continua trabalhando ali no dia a dia do Flamengo. Então, em relação a isso aí,
segue também só o Arthur Peixoto sendo deslocado para a função que antes era do Pablo Fernandes. E sobre o treino, galera, Davi Luiz e Ayrton Lucas participaram, mas ainda não tem presenças garantidas aí para o jogo de quinta-feira contra o Olímpia pela Libertadores, jogo 9 horas da noite, tá? A situação do Ayrton Lucas é, digamos assim, mais preocupante, tá? Mas no treino dessa quarta-feira a gente vai ter uma noção melhor aí se esses dois terão condições de jogo na quinta-feira contra o Olímpia. Eu acho que o Ayrton Lucas, assim, tem que jogar. A gente está falando de um Felipe Luiz que é cracaço da bola, mas vem de 2 jogos seguidos. Contra o Grêmio, na minha opinião, foi o melhor em campo, mas contra o Atlético Mineiro sofreu muito na parte física. Tanto é que, se a gente for parar para analisar, o gol do Flamengo saiu justamente no lado do Felipe Luiz, porque ele não conseguiu acompanhar o contra-ataque do Flamengo. Fisicamente, o Felipe Luiz não aguenta. Isso não é uma crítica, galera, faz parte. A idade chega para todos, e chegou para o Felipe Luiz. Então, enfim, vamos ver se nessa quarta-feira Davi Luiz e Ayrton Lucas treinam novamente no campo para poder ficarem à disposição contra o Olímpia. Vamos falar agora de mercado da bola. Como eu adiantei já no começo do vídeo, o Wendel não vem para o Flamengo. Flamengo e Zenit encerraram as negociações. O Flamengo pegou o celular, ligou e falou, olha só, a gente não vai mais tentar, a gente não vai subir mais a proposta, desistimos do Wendel. Por quê? Porque também chegou um determinado momento que o Flamengo entendeu, cara, a gente já fez de tudo. Chegamos ao número de 18 milhões de euros. 18 milhões de euros no Wendel. Eu já achava exagerado. Mas a diretoria do Flamengo ofereceu. O Zenit não aceitou. Porque o Zenit entende que pode vender por valores maiores. E até pode mesmo. Tem o Napoli aí que está firme lá, negociando com o Zenit a contratação de Wendel. Disse até que paga 25 milhões de euros ao Zenit pelo volante Wendel. Mas assim, o Wendel queria o Flamengo. Tanto é que eu conversei com uma pessoa aqui ligada ao Wendel, sobre essa não vinda dele, o que o Wendel está pensando, e a pessoa falou, usou uma palavra aqui, eu vou usar uma outra palavra, ele está triste para não dizer a palavra que ele usou, começa com P, você já sabe qual que é. O Wendel não gostou nem um pouco. O Wendel queria sim se transferir para o Flamengo, estava animado com essa possibilidade, fez de tudo, conversou com a diretoria do Zenit, conversou com o Sampaoli. O Sampaoli ligou para o Wendel. O Wendel estava extremamente animado com a possibilidade, mas, no fim das contas, o Flamengo não conseguiu a contratação de Wendel. Para piorar toda essa história, teve uma proposta oficial do Flamengo, realizada no dia 27 de julho, ao Zenit, no valor de 15 milhões de euros. Essa foi a primeira proposta do Flamengo oficial. O documento vazou na imprensa russa, a gente até publicou aí no Twitter e também no Instagram, @VeneCasagrande, quem quiser ir lá verificar esse documento. Cara, assim, até isso aconteceu e obviamente que a diretoria do Flamengo ficou revoltada, porque expõe o Flamengo de alguma forma. Expõe o Flamengo mundialmente. Cara, como é que tem um documento do Flamengo vazando assim, na assinatura? Quer ver? Vou até ver aqui de quem é a assinatura, quem assinou o documento. Foi, Bruno Spindel, executivo diretor de futebol. Tá em inglês aqui, né? Diretor executivo de futebol do Flamengo. Cara, então, até documento vazado teve. Então o Wendel tá triste, P da vida, a verdade é essa, por não vir para o Flamengo pela segunda vez. No ano passado o Flamengo também tentou a contratação. Na ocasião, foi até uma escolha do Wendel, optou por renovar o contrato no Zenit, mas agora ele estava muito afim de vestir a camisa do Flamengo, mas não aconteceu. Aí vocês vão me perguntar, Vene, e agora? O Flamengo não vai tentar mais ninguém? Então, segundo essa pessoa da diretoria do Flamengo, o fechamento da janela nessa quarta é para jogadores que têm contrato vigente com um outro clube. Beleza, até isso aí tudo bem. O que isso quer dizer? Que jogadores livres no mercado, ou seja, sem contratos com outros clubes, podem ser contratados após o fechamento da janela. Óbvio, tem até o dia 8 aí, prazo de inscrição da Copa do Brasil, tem também o prazo de inscrição da Libertadores. O Flamengo está muito ciente em relação a esses prazos. Mas o Flamengo está, sim, olhando o mercado aí, tem alguns nomes mapeados, nomes de jogadores sem contrato vigente com outros clubes para tentar a contratação. Vene Lanzini, um jogador que trabalhou com o São Paulo na seleção argentina, é um jogador, a diretoria do Flamengo gosta bastante, tá? Mas ele é de uma posição que a diretoria não está focada nesse momento. Não é prioridade nesse momento, segundo essa pessoa da diretoria do Flamengo, tá? Eu perguntei, e o Lanzini? Ele respondeu, é um nome que a gente gosta muito, é um nome que a gente acompanha, que a gente tem mapeado aqui, mas ele é de uma posição que nós não estamos focados nesse momento.
que nesse momento não é prioridade. Então, para vocês que estão me perguntando se o Lanzini pode pintar no Flamengo, pelo que eu entendi com essa conversa que eu tive com esse membro da diretoria do Flamengo, não. Que nesse momento não, eles não vão tentar a contratação do Lanzini, repito, o jogador que trabalhou com o Sampaoli na seleção argentina. Então, mesmo assim, galera, mesmo não vindo o Claudinho, mesmo não vindo o Wendel, mesmo não vindo o De La Cruz, eu considero uma janela de transferência do Flamengo boa. Trouxe Luiz Henrique, trouxe Alan, trouxe o Rossi. E eu sou totalmente contra de trazer contratação, quem me acompanha aqui sabe muito disso, de fazer contratações apenas como cala-boca para a torcida. Olha, a gente trouxe um jogador. Não, tem que ter convicção. Se tiver convicção no jogador, beleza. Agora, contratar por contratar, eu sou totalmente contra, e a gente está falando de um elenco que já é um baita elenco, que é o do Flamengo. Tudo bem, tem algumas posições que precisa reforçar, eu acho que a lateral esquerda precisa reforçar, acho que a lateral direita precisa reforçar, acho que a zaga precisa reforçar, mas o elenco do Flamengo ainda assim continua sendo um baita elenco. Beleza, pessoal? Pedro voltou a treinar pelo Flamengo. Ontem o Pedro não foi ao treino. Aí vale a pena a gente deixar claro, ele não foi, não avisou que não iria. E aí, claro, gerou uma polêmica. Porque quando o jogador não vai ao treino, a assessoria de imprensa avisa, né? A assessoria de imprensa manda, Pedro não foi ao treino porque estava no dentista. Então, claro, o Pedro quis deixar clara uma insatisfação. Isso é o que parece bem claro para todo mundo, que ele não está satisfeito com a permanência do Sampaoli. Eu já andei falando com bastante gente lá do Flamengo e parece sim que realmente a relação não é das melhores. Não só do Pedro, de alguns jogadores com o técnico Sampaoli, com o staff do Sampaoli. Parece que esse preparador físico dava muitas indiretinhas pro Pedro, inclusive no dia onde houve a confusão, muita gente fez questão de deixar claro, Thiago, a confusão não foi no corredor ali saindo do campo. O preparador chegou a falar com o Sampaoli, depois ele foi até o Pedro e teve a briga. Não foi aquele negócio espontâneo, saiu, tá todo mundo brabo no corredor, o pau comeu. Não, isso também teria incomodado um pouco, porque não foi com a cabeça tão quente do que teria acontecido dentro de campo. Agora, o Pedro foi pro treino hoje, teve uma reunião, né, Mauro, dos empresários do Pedro com a diretoria e parece que apararam as arestas. A pergunta é, Mauro, será que apararam mesmo ou é uma versão para o torcedor, para suavizar o clima numa semana de Libertadores? Ou vai haver agora um movimento para que o Pedro seja negociado? Porque o negócio o Pedro não está satisfeito. Por tudo que a gente falou ontem, eu tive até a informação aqui de uma fonte bem segura de que o Pedro estava bem revoltado, de que o Pedro não estava satisfeito com a situação de permanecer o filho do preparador e até mesmo o Sampaoli, que ele não está feliz e que ele estava indignado com a situação. É difícil a gente dizer que as coisas se resolveram tão rapidamente numa reunião. Você acha que isso facilita uma negociação do Pedro por valores altos? Claro, porque o Flamengo não negocia por qualquer valor. Ou não? Ou é normal, é do jogo e o Pedro vai continuar e aos poucos o clima vai melhorar? Não tem proposta. Vai jogar onde? Quem vai pagar o que ele vale? A multa dele é de 300 e tantos milhões de reais. Quem vai pagar isso? Alguém vai pagar? Então vai ficar lá. Vai ficar lá, vai jogar, tentar seguir o que o técnico pede, que há muitos relatos de que internamente até alguns jogadores ficam meio incomodados porque ele não estaria muitas vezes disposto a executar tudo aquilo que é pedido. Existe uma situação muito clara, o Bruno falou da maneira como joga o São Paulo, o Sampaoli, ele também gosta que os times dele trabalhem muito sem a bola, pressionando a saída do adversário. O Pedro, inclusive, até ele se esforçou em alguns jogos recentes a fazer esse papel, até melhorou, chegou a roubar a bola, que gerou jogada de gol. E o que se fala também nos bastidores é que nem sempre o Pedro demonstra todo esse afinco, não está muito satisfeito. E alguns colegas também não gostam disso. O Vamp falou muito bem que o fim de semana é uma lenda essa história, os jogadores ficam todos... Não é bem assim. O jogador tem disputa de posição, tem jogador que gosta do jogador, tem jogador que não gosta do jogador. Não é assim que funciona. Todos fecharam com ele na agressão, óbvio. Todo mundo não poderia ser diferente. O cara tomou um soco na cara. Agora, com relação ao comportamento, conduta, alguém acha mesmo que os outros jogadores acham o máximo o jogador que fica na reserva e reclama?
Vamos lá, vamos pensar o seguinte aqui, gente. O Flamengo ontem vendeu o Matheus França. O Flamengo apresentou lá seu relatório do faturamento nessa primeira metade do ano, mais de R$500 bilhão. Então, fatalmente, vai bater R$1 bilhão de novo. Pode ser que chegue em 300. Se for campeão e vendeu bem o jogador, se for campeão de mais títulos importantes, o Flamengo vai faturar o quê? R$1 bilhão 300, R$1 bilhão 400? Isso significa o quê? O Flamengo vai continuar fazendo contratações caras. Isso não vai mudar. O Flamengo vai continuar fazendo contratações caras. A disputa por posição, ela vai continuar existindo. Pouca gente vai ser titular absoluto no Flamengo. Então, quem for jogar, tem que ter noção disso. Ele deveria ter essa noção quando ele veio para o Brasil, voltou para o Brasil. Ele fez 4 jogos na Fiorentina, foi reserva, jogou 59 minutos, foi meio que resgatado pelo Flamengo quando ele veio emprestado para o Brasil em 2020, começo do ano. Jorge Jesus era o técnico. Antes, o Flamengo tentou o Balotelli, que não foi contratado, não houve acordo. E era o que? O português queria um homem de área, um cara de referência para ter uma diversidade de jogo, porque ele não tinha esse cara. O Lincoln era o centroavante, que era o garoto da base, que não tinha tecnicamente esse nível e foi até para o Japão. Então, foram buscar o Pedro, para quê? Não é para barrar o Gabigol, barrar o Pedro, o Bruno Henrique. É para compor, para ter uma opção. Ele chegou com esse papel, ele sabia disso. E o Bruno Henrique e o Gabigol já eram os caras do título da Libertadores do Brasileiro, já era a dupla consagrada, quando ele desembarcou no Rio de Janeiro. Então, ele primeiro voltou nessa condição. Se ele queria jogar num time onde ele seja intocável, não era o Flamengo que ele tinha que ir. Tinha que ir da Fiorentina para outro lugar qualquer. Ele ficou 1 ano emprestado, aí foi, enfim, contratado em definitivo. Então, teve 1 ano para ele ficar na reserva e falar, olha, eu não quero ficar no Flamengo, quero voltar para a Fiorentina e ser negociado com outro clube. À época, inclusive, a Fiorentina fixou 14 milhões de euros, o valor da multa. E se arrependeu, porque ele foi bem no Flamengo, mesmo não sendo um titular absoluto. E aí ele se valorizou. Passou a ser um jogador cotado para a seleção, mas era tarde demais. A Fiorentina tinha colocado lá o valor, o Flamengo falou que se fosse 14 milhões, um abraço. Ele passou a ser jogador do Flamengo, ele se valorizou nesse período, porque ele sai de lá em baixa, porque o Vicente Montella, que era o técnico, não o escalava. Foram 4 jogos, um empate, 3 derrotas, se não me engano, 59 minutos. Foi o máximo que ele jogou na Itália, praticamente um semestre. Então, assim, ele sabia disso tudo. E hoje, se você olhar os números, eu estava vendo hoje de manhã um número bem curioso, o site já publicou, eu fui lá esmiuçar. O tempo dele como titular, o tempo médio dele é idêntico ao tempo com o São Paulo do Dorival. 1 minuto a mais de média de tempo como titular com o São Paulo em relação ao Dorival. É curioso isso. Ele só virou titular no 3º jogo depois da lesão do Bruno Henrique. Bruno Henrique se machuca contra o Cuiabá, tem um jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileiro, e outro pela Copa do Brasil. O Flamengo perde os 2-1 em Belo Horizonte. Depois tem o jogo do inferno, que o Flamengo ganha no Maracanã. Primeiro jogo joga Vitinho, na ausência do Bruno. No outro jogo joga Arão e ele muda um pouco o sistema. No 3º jogo contra o América, no Rio, aí o Bruno Henrique está fora já, está machucado, fica parado um tempão, aí entra o Pedro. O Flamengo ganha 3-0 e aí forma a dupla com o Gabigol de vez. Que já tinha jogado, inclusive, os dois juntos com o Paulo Souza no começo do ano. A vitória contra o Goiás, até foi jogada dos dois com o Mateuzinho, o Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã e tudo mais. Então, ele veio para brigar por posição, ciente que não seria titular absoluto. Se você olhar o elenco hoje, e isso tende a se acentuar, quem é titular absoluto do Flamengo? Me digam. Um titular intocável. Não tem, intocável não tem. Só Arrascaeta. Esse ninguém mexe, a não ser ele fora de forma. Nem o Gabigol. Até o Gabigol... O Bruno Henrique, sempre quando esteve bem, ele era também. Mas assim, com 32 para 33 anos, teve essa lesão grave, também vai sair, vai entrar um outro, que vai jogar todas, desde que tenha condição. Ninguém mexe, é o Arrascaeta. E até ele ficou no banco contra o Atlético. E até ficou contra o Atlético, porque não consegue jogar o tempo todo. E foi bom ele ficar no banco. Ele entrou no segundo tempo e fez a diferença. Falei assim, olha, o goleiro tá tão bem, o menino lá, o Matheus, não dá para dizer que ele é intocável. Os reservas dele são os dois caras muito mais... O goleiro campeão olímpico, que é o Santos. Ô Mauro, eu vou ter que te cortar rapidinho pra gente chamar um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube com 60 mil pessoas. Deixa o seu like. Então, você pega no gol. O Santos é o goleiro campeão olímpico. O Rossi é o goleiro que veio do Boca Juniors. Né? Lateral direito, o Wesley está bem, mas não dá para dizer que ele é titular, intocável. Os zagueiros se revezam, os 3, agora o Pablo tem entrado também. Léo Pereira, Davi Luiz e o Fabrício. Jogam os 3, ficam trocando. O Ayrton é o titular da lateral esquerda, esse é. Mas muito em função digamos, da idade do Felipe Luiz, que é veterano. Senão, teria no mínimo uma briga por ali, 2 estilos e tal. No meio campo, todo mundo. O Alan deve ser titular. Mas vira e veste vai ficar no banco, vai jogar o Pulga, vai jogar... Gente, não tem titular. Como acontece nos times europeus. Guardadas as devidas proporções, o Flamengo montou o elenco e deve incorporar mais esse elenco, com muitos jogadores que têm nível para jogar em qualquer time do Brasil, mas que vão ter que disputar a posição. Então, a situação do Pedro é igual dessa gente toda. O Pedro custou mais ou menos a mesma coisa que o Cebolinha. Cebolinha é reserva, pô. Então, como é que os jogadores reagem? Pensem bem.
quando tem um cara que não aceita a reserva, que torce o nariz. Não, ele tem direito, sim, ele pode chegar. Eu não, eu tenho que aceitar a reserva. Duvido eu dou. É claro que isso não pega bem internamente. E ontem isso... Saiu a notícia, né, no Globoesporte.com que não pegou. Não pegou bem. Eu falei com uma pessoa do clube também ontem à noite. Eu falei, cara, os jogadores não gostaram muito. Veio treinar, o cara não veio, pô. A não ser que ele mandasse, que a mensagem fosse alguma coisa cedo, ele ligar pro clube e falar, olha, eu não quero treinar hoje. Porque, cara, eu tomei um soco na cara, eu ainda tô dolorido, irritado, psicologicamente estou bem aborrecido. E o clima pra ele deve estar pesado, né? O São Paulo continua, o filho do cara continua. Me libera do treino hoje, deixa eu me acalmar um pouco aí, enfrentar melhor essa situação. Pô, perfeito. Tenho certeza que eles diriam, olha, o Pedro, talvez desse até uma desculpa. Olha, o Pedro está com dores no rosto, está liberado do treino para se recuperar por conta do acontecimento. E botar a notinha na rede social e não tinha confusão, mas ele não avisou. Nós demos aqui a notícia ontem, era quase 1h da tarde, quando eu consegui um contato aqui por WhatsApp e a pessoa do clube falou, olha, ele entrou em contato depois, disse que foi o dentista e tal. E aí outros colegas até também deram a mesma informação em seguida. Então eu acho que ele conduziu muito mal. Se ele quiser sair do clube, ele vai ter que sair quando tiver uma proposta. E ontem foi um festival de especulações sobre possibilidade de sair com briga na justiça, como se fosse assim. E não é uma coisa tão simples. A gente falou sobre isso ontem, até eu saí aqui para falar com um advogado. Falei com mais dois depois, um à tarde, outro à noite. Os três falaram a mesma coisa. Porque a pergunta que os colegas fizeram matéria faz é assim... o Pedro pode brigar na justiça? Pode. Na justiça você pode brigar por quase tudo. Tem uma pequena brecha, você pode brigar. A pergunta que você tem que fazer ao advogado é o seguinte, vem cá, qual a chance que eu tenho aqui? Quero processar essa caneca aqui. Como é que eu processo essa caneca? Eu posso? Não pode. Mas qual a chance que eu tenho de ganhar? O que você tem contra ela? Não, é isso aqui. Você pode, mas você tem chance de perder. A sua chance de ganhar não é grande. E os três que eu ouvi ontem era a mesma coisa. Porque, por mais que a gente possa criticar a diretoria do Flamengo por uma série de bobagens que eles possam fazer, e não são poucas, eles conduziram muito bem o processo todo. Eu mesmo no domingo estava questionando, por que não comunica logo a situação? Aí depois ontem me convenceram. Eu só vou te cortar rapidinho, Mauro, porque a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan em 5 segundos. Estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube com 61 mil pessoas. Deixa o seu like. Pode completar. Para arrematar, então, ontem, nessas conversas que eu tive, até os três me convenceram. Mesmo que eu falei, a melhor coisa nessa hora é o clube não emitir nota, não fazer nada. Age, resolve tudo, contorna e vai em frente. Então, acho que eles fizeram tudo certo, deram toda assistência para ele. Ficou um dirigente com ele até quase 5 da manhã, puseram ele no hotel, puseram o agressor num outro hotel, fretaram um voo, um jatinho para trazê-lo de volta para o Rio de Janeiro. 3 jogadores foram apoiá-lo. O Marcos Braz foi no carro lá com o agressor, porque o Marcos Braz tirou o agressor de dentro do ônibus e falou, você vai também com a gente na delegacia fazer o seu depoimento. E por quê? Pegou o cara e botou o cara no carro. Até para ter certeza de que o cara tá junto e vai. E botou um segurança do lado. Você vê a imagem, né? Tem um segurança. Nem que ele quisesse sair, ele não ia sair. Então o cara foi levado. Você vai lá com a gente. O cara foi lá e depois essa coisa toda. Então, acho que agora ele tem que pensar assim. Segue, joga, superar essa fase. Se ele não se sentir bem com o São Paulo, ele tem que conversar com o técnico, falar o que ele sente. Ele tem toda a razão de estar irritado com o que aconteceu. É um absurdo o que aconteceu. Agora, acho que tem que haver um pouco mais de maturidade nisso tudo. Se ele está insatisfeito, ele quer ir embora, então que apareça uma proposta, ele siga o caminho dele. Entendeu? O Flamengo não vai acabar se o Pedro for embora e o carreira dele vai continuar. Eu acho que tem muito mimimi hoje em dia, sabe, Thiago? Muita coisa assim que vem sempre por vias indiretas, né? As pessoas que jogam pra cá, jogam pra lá. Não, que o cara tá chateado com isso, com aquilo. Meu Deus do céu, cara. Chateado com o quê? Então por que renovou o contrato em janeiro? Veja bem, ainda renovou em janeiro. Até 2027. Até 2027. E o detalhe, ele está jogando em média tanto tempo como jogava com o Dorival, o que é mais irônico nisso tudo. Então, os números mostram que ele tem jogado. Esse ano ele teve a oportunidade, ele jogou mal algumas partidas, ele se machucou, batendo um pênalti. Enfim, eu acho que assim, são coisas diferentes. A agressão não se discute, acho que isso está resolvido agora, me parece, né? Pelo menos até o momento. E agora cabe a ele agora treinar, trabalhar. Se tiver alguma diferença com o técnico, resolva com o técnico. Não foi o técnico que deu uma porrada nele. Quando a porrada foi o maluco lá, o preparador físico. Vai lá, conversa com o cara, se acerta. Se for uma coisa insuportável para ele trabalhar com o São Paulo, é o problema que ele tem que levar para a diretoria. Como ele deveria ter levado aquilo que ele colocou na rede social lá. Pressão psicológica, sei lá o quê. Ele tinha que ter levado para a chefia. Não na rede social, acho eu. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então vamos ficar ligado para ver como o Flamengo vai jogar nessa partida, qual vai ser a escalação do técnico Jorge Sampaoli. Vamos ficar ligado pra gente saber se o Pedro será relacionado nessa partida, né? Vamos ver. Então é isso aí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Muito bom dia, obrigado por você estar aqui assistindo nossos vídeos e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.